Olá, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o psicoterapeuta Cleberson Salustiano. E nesse momento nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, a teoria da personalidade. Você sabe o que significa a teoria da personalidade? Você sabe qual sua personalidade? Você sabe qual a sua persona? A teoria da personalidade ela tem por objetivo organizar o conhecimento a respeito da personalidade. Segundo a tabela de estudiosos como Myers-Briggs e David Kessel, existem 16 tipos de personalidade. Mas o que é a personalidade e como ela influencia e qual o seu poder de influência na vida de cada indivíduo, de cada pessoa? A personalidade, o que ela é? A personalidade ela é uma construção pessoal que decorre ao longo da nossa vida. A nossa persona ela é uma construção, é como uma obra que é construída e edificada durante o longo da nossa vida, durante o passar da nossa vida. Ela também é uma elaboração da nossa história, da forma que sentimos e interiorizamos as nossas experiências. Acompanha e reflete a maturação psicológica. Em suma, a personalidade é um processo ativo e que intervém em diferentes fatores. A personalidade, ela, na verdade, ela apresenta como que o indivíduo foi formado. Diversos autores se dedicaram à pesquisa da personalidade, cada um com ênfases teorias e meteorológicas diferentes, o que os levou a muitas vezes a resultados completamente distintos. Apesar de todas as diferenças, no entanto, todos os teóricos procuram oferecer respostas a algumas perguntas básicas. É verdade que alguns estudiosos, quando estudam a respeito da persona, da personalidade, alguns se encontram com diferenças dentro das suas teorias, até por consequência de que, segundo a tabela, existem 16 tipos de personalidade. E dentro dessas pesquisas, o que eles procuram oferecer? Algumas respostas básicas, como, por exemplo, a estrutura da personalidade, da persona, como a personalidade é estruturada e pode ser estudada. Quais são as suas unidades básicas? Processos da personalidade. Quais são e como funcionam os aspectos dinâmicos da personalidade? Crescimento e desenvolvimento da personalidade. Como funciona? Como a personalidade se desenvolve para formar a pessoa que somos hoje? É uma pergunta a qual ela atende dentro de vários indivíduos para entender o seu próprio eu, como diz o nosso querido amado doutor Sigmund Freud. Psicopatologia e modificação comportamental. Uma pergunta: como as pessoas podem se modificar e por que algumas pessoas têm mais dificuldade? Como algumas pessoas conseguem resultados quando desejam mudança e outras têm mais dificuldade? As questões centrais de uma teoria da personalidade, como elas são e como funciona essa estrutura da personalidade. Ela funciona dentro da expressão. Que expressão é essa? Essa expressão é o que o próprio título já nos fala, né? Estruturas da personalidade. Refere-se àquelas características estáveis da personalidade. As diferentes teorias da personalidade se diferenciam
quanto às estruturas consideradas como base para o estudo. Primeiro, traços ou disposições. Refere-se à consistência das relações de um indivíduo às diferentes situações. Por exemplo, quando se diz que uma pessoa é aberta, quer-se dizer que ela se comporta dessa maneira em diferentes situações. Em geral, os traços psicológicos são vistos como dimensões contínuas, ou seja, todas as pessoas têm mais ou menos de determinadas características, exemplo, de modelos que se baseiam neles. São a teoria pentafatorial de Big Five e a divisão das dimensões de temperamento e caráter por Robert Plotnik no Inventário de Temperamento e Caráter. A teoria da personalidade é um estudo que busca trazer um certo entendimento ao indivíduo a respeito dos seus questionamentos. Porque a personalidade do indivíduo é uma construção que é formada desde o ventre, da qual é extraída das pessoas que para ela serve como exemplo, como testemunho. Por esse tal qual motivo, o quão é importante uma pessoa que tem uma personalidade equilibrada, estruturada, porque as personalidades formam personalidades. A personalidade do meu pai, minha mãe, formou a minha personalidade. Porque quando eu busquei, desde o meu 0 aos 22 anos, na formação do meu córtex frontal, formar a minha personalidade, a minha persona, formar o meu self, criar o meu eu busquei nos meus pais e nas pessoas que ao redor de mim estavam, seja padrasto, seja avô, seja quem for o responsável, aqueles que estão ao redor desse indivíduo. Por esse motivo, é muito importante, além de descrever a estrutura e os processos dinâmicos, é muito importante entender o desenvolvimento e as possibilidades de mudanças da personalidade. Uma teoria da personalidade termina por sua própria natureza, tocando e tendo de se posicionar em outros temas da maior relevância, que, no entanto, ultrapassam o âmbito da psicologia da personalidade. A resposta dada a essas perguntas são muitas vezes dependentes do âmbito social, cultural, do pesquisador e mostram como a cultura influencia o processo científico. Como, por exemplo, a imagem do ser humano. O ser humano é um ser livre, autodeterminado, ou é um ser guiado por pulsões, ou ainda menos, supercomputadores. Aqui fica mais um conteúdo sobre a teoria da personalidade. Quem fala aqui é o psicoterapeuta Clébio Salustiano, e até o nosso próximo conteúdo, e fiquem com Deus.